Esses jovens alugaram uma casa inteligente para fazer muitas loucuragens, mas a inteligência artificial se rebela e eles precisam sobreviver. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E esse é o filme Margot de 2022 e eu sou o EF, o esqueminha fácil. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma super casa no meio do nada. E ela é super tecnológica, pois possuía comando de voz e tudo integrado ao sistema central. E um cara chega na cadeira de massagem e pede algo especial, e o sistema pergunta se queria algo forte ou fraco, e ele diz para dar o melhor. Mas o que ele não sabe é que era golpe, pois a cadeira começa a apertar tão forte que seus músculos começam a estourar, e enquanto isso sua namorada está no banheiro de boa, como se nada estivesse acontecendo. Quando ela chega para chamar o marido para loucuragem, vê que ele estava sendo esmagado e corre para ligar para alguém, mas estava sem sinal. Então ela volta e tenta desligar a tomada, mas tudo explode. E me pergunto por que ela não fez isso desde o começo. E acho que os dois deram uma falecida de leve, mas agora vamos para a faculdade, onde vemos a jovem Hannah, que era uma nerd programadora, que estava trabalhando em um novo sistema de segurança que, se desse certo, ganharia muito dinheiro. E ela recebe uma mensagem do Drew, pois eles estavam de saída, pois marcaram com os melhores amigos de fazerem uma viagem de férias. Drew vai até o quarto para chamar seus amigos, pois eles estavam atrasados, e quando chega, eles estavam na brincadeira do boneco, e era algo diferenciado, pois ele estava amarrado na cama, pois eles assistiram 50 Tons de Cinza, e Kyla deixa Devon amarrado para ele aprender a fechar a porta, e depois todos se encontram do lado de fora, e lá estava o último amigo, e claro que precisava ter o amigo do crack, pois Clay estava usando seus produtos especiais e agora todos estavam reunidos e poderiam partir nessa viagem especial, pois Drew preparou algo para eles. Eles fazem parte do grupo dos Cromos, pois estão juntos desde o ensino médio. O problema é que Lexi aparece e era a namorada do Drew, mas ela era a típica patricinha que só pensa em tirar fotos e joga em direta que não tinha nada para fazer nesse fim de semana, e eles decidem chamá-la para ir junto, e nisso ela já começa a fazer vários stories falando que arrumou um grupo de otários para viajar nas férias. Que é isso? A trairagem! Quando ela entra no carro, ela começa a falar da Hannah e diz que ela não deveria ficar fazendo essas coisas de programação, pois até que ela era bonitinha, e diz que aquilo não dava futuro. Ela consegue deixar o clima estranho, pois ninguém queria ela ali, nem Drew, que era o namorado, e todos partem para a viagem e eles dirigem até as montanhas e chegam em uma grande casa tecnológica, e Drew diz que eles precisavam conectar o celular no sistema da casa, pois poderiam pedir qualquer coisa, e todos aceitam o termo, menos Hannah, pois ela nunca deixa de ler as letras miúdas, ainda mais sendo programadora. E entrando na casa, eles percebem que tudo funcionava por rastreamento facial, então poderiam fazer qualquer coisa só pedindo, e a casa se apresenta e se chamava Margot. E começa a dizer que agora eles estavam no domínio dela e poderiam pedir o que quiser, pois esses seriam os melhores dias da vida deles. Ela começa a preparar umas bebidas diferenciadas e todos estão animados, mas Hannah sabia que tinha algo de errado, pois muita tecnologia assim sempre dá merda, e todos começam a procurar seus quartos, e através do acesso ao celular, Margot preparou um quarto de acordo com o perfil de cada um, e eles acham que aquilo era o sonho. E quando o Drew chega no seu quarto com Lexi, ele vê seus troféus de jogador, e Margot diz que a casa era uma grande impressora 3D, então através do Instagram, ela modelou aquilo para ele se sentir mais confortável, e depois ele vê uma grande piscina. Hannah começa a andar pelo local e vê que realmente era diferenciado, mas quando chega no seu quarto não tinha muita coisa, pois como ela não permitiu que o aplicativo acessasse suas redes, não sabia o que fazer. E Margot começa a dizer que não achou as redes sociais dela e pergunta o que ela gosta, pois precisava fazer um perfil, e Hannah diz que não precisava de nada e diz que não tinha Instagram, pois achava perigoso. E ela começa a passar várias fotos de morenaços na parede, perguntando se ela gostava dessas coisas.
Geral escuta um grito e acha que algo de ruim aconteceu, mas quando vem, era apenas Lexi gritando, pois achou aquela piscina muito legal. E como ela era influencer, precisava registrar tudo e todos começam a se preparar para entrar. E Drew vai chamar Hannah no quarto, pois a todo momento ela fica no computador programando e eles ficam o dia todo curtindo a loucuragem da vida. À noite eles começam a conversar como se conheceram, e eles faziam parte do grupo de futebol e por acaso eles fizeram uma amizade, mesmo não tendo muito em comum. E de certa forma todos ficaram amigos por causa da Hannah, que juntou geral. E ao mesmo tempo Lex está sozinha na piscina fazendo vários vídeos para seus seguidores, pois ela já tinha quase 1 milhão. O problema é que na piscina o aspirador começa a se aproximar dela e ela não percebe nada. Hannah está dizendo que está muito feliz de estar ali com eles, e essas seriam as melhores férias da vida dela, e Drew está olhando para ela de forma diferente, pois claramente ele gostava dela. Mas do nada Lex grita desesperada, pois ela estava sendo puxada pelo aspirador. Mas eles acham que foi apenas uma coincidência e Clay fica desesperado, pois perdeu sua erva diferenciada. Hannah sabe que aquilo foi muito estranho, e nunca houve indícios de pessoas falecerem por causa do aspirador da piscina. Então ela volta a programar, mas é muito curiosa e começa a andar pela casa. Ela vê que pelas paredes havia um líquido estranho, e seguindo encontra uma sala branca muito esquisita, como se fosse a central da casa, e Kayla vai atrás dela e pergunta o que ela estava fazendo ali. E do nada Margot começa a dizer que ali era o começo de tudo e começa a modificar o ambiente para parecer que elas estavam no fundo do mar e no espaço, e elas percebem que aquilo era tecnologia de ponta. Voltando, vemos que eles fazem um papel de jovens, pois eles querem jogar verdade ou consequência e cai pra Hannah, e ela pede consequência e Clay diz que ela deveria beijar a Lexi, mas claramente ela não queria isso. Mas Lexi estava de boa, pois botaria no Instagram, pois mostraria que gosta de inclusão, e começa a dizer que Hannah não era grande coisa e era apenas um marshmallow, que as pessoas comem quando não tem nada pra fazer. E Devon começa a zoar dizendo que gostaria de ver aquilo, e aqui começa o terror, pois Margot diz que se eles querem tanto ver aquilo, poderia resolver, e faz um boneco dos dois e diz que eles poderiam ficar olhando enquanto que os dois dão uma brincada. E geral fica assustado, pois aquilo estava muito real, e aquilo foi tão forte que Lex desmaiou de tanto beber. Drew a coloca no quarto e quando volta, Margot diz que tinha algo especial para Clay no quarto e diz que ele nunca se esqueceria desse dia, e depois chama o casal pois também tinha algo de especial. E chegando no quarto, Clay vê vários tipos de ervas diferenciadas que eram muito caras, e no quarto do casal tudo foi preparado para eles darem uma brincada selvagem. Então a noite estava apenas começando. O casal está aproveitando, o problema é que o teto começa a baixar e eles ficam desesperados. E Margot diz que colocaria eles pra mimir, e Kayla amarrou Devon na cama e não estava achando as chaves. E quando tenta sair, havia um líquido branco no chão e ela estava presa. Mas o teto para de descer e eles acham que tudo deu certo. Mas do nada ela toma um choque e cai falecida, e Devon consegue se soltar, mas o teto volta a baixar e ele falece afogado no líquido diferenciado. Enquanto isso, Hannah está conversando com Drew e ele diz que sempre gostou dela. E ela diz que na escola sempre fingia que perdeu a chave para poder ficar no quarto dele, e ele sabia disso. E ele diz que estava namorando com Lexi, mas ela era complicada pois só queria saber de redes sociais. E ele aproveita esse momento para chegar mais perto, mas Hannah se esquiva e diz que estava na hora de dormir. E ele fica pensando que perdeu a oportunidade. No dia seguinte, Clay acorda e não percebe nada de errado. E Margot prepara um café da manhã se baseando no perfil dele, e enquanto isso, Hannah está programando, pois ela queria ficar rica o mais rápido possível. E Lexi aparece de ressaca, mas Margot tem um remédio que faz passar em alguns segundos. E nisso ela volta a ser babaca como sempre, e quando eles perguntam de Kayla e Devon, eles veem que os dois já estavam na piscina, mas estava com uma cara estranha. Lexi chama Hannah pra malhar, e diz que queria ser muito amiga dela, e ela acha estranho, mas aceita ir. E de lá de cima, Hannah vê que até agora, Devon estava na piscina, e estava estranho aquilo. E Lexi diz que tinha um segredo sobre Devon e pede pra ela não contar nada, pois ele ficaria muito triste.
e ela diz que ele era muito ruim em tirar fotos para o Instagram. E Hannah achou que ela estava colocando chifre nele e ela pede para tirar uma foto pro perfil dela. Hannah desce para falar com o casal, mas eles simplesmente sumiram da piscina. E nisso ela decide ir até a central da casa para falar com a Margot, e ela diz que só estava tentando fazer o melhor para seus convidados e mostra outras pessoas que já passaram pela casa. Drew vai no banheiro para fazer a barba, e Margot o joga na cadeira e diz que faria para ele pois era muito boa com navalha. E na cozinha ela abre o gás e fala pro Clay acender o negócio diferenciada e do nada dá uma explosão, mas não faz barulho pois era tudo selado, mas ele consegue sobreviver, então ela dá um copo de água com gás para ele. O problema é que aquilo não era água, e no momento que ele bebe, o melado começa a descer nervoso. Lex está fazendo seus exercícios e Margot diz que ela deveria fazer o projeto Bumbum na Nuca 2023 e começa a acelerar a bicicleta e levanta o banco e quase que ela dá uma falecida, mas só machuca o dedo. E do nada Clay aparece com o melado escorrendo e eles percebem que tinha algo de muito errado acontecendo. E Margot diz que só estava tentando ajudar a aprimorar a inteligência deles e aparece os bonecos da Kayla e do Devon e eles saem correndo para o quarto da Hannah, pois ela montou um firewall quando entrou na casa, pois sabia que tinha algo de errado, e pega um pendrive no computador. Quando eles saem do quarto para ir na sala central, Kayla aparece e corta uma mecha do cabelo da Lexi com um chicote, e nisso ela sai correndo e Devon pega Drew pelo pescoço e pega uma faca elétrica, então todos estavam ferrados. Mas vemos que Lexi é porradeira, pois dá um chute tão forte na Kayla que ela voa pela janela, e quase que Drew falece, mas consegue acertar a faca nele e sai um líquido branco na cara dele. Todos conseguem sobreviver. Ou será que não? Pois Lex escorrega na própria mecha de cabelo e dá uma falecida de leve. E essa foi a morte mais merda que eu já vi, e agora só os dois poderiam acabar com a Margot. E entram no sistema dela e percebem que lá no meio havia um sistema muito antigo, o que não fazia sentido. E como o Drew não sabia se eles sairiam vivos, diz que sempre gostou dela, mas achava que ela era superior, então decidiu namorar com Lexi. E ele alugou essa casa tecnológica para impressioná-la. Então vemos que ele é um gado enrustido. Gado demais! Eles instalam um programa no computador e tudo começa a pitar. E era o momento da fuga, o problema é que os dois acabaram sendo capturados e quando acorda, veio o plot twist, pois Margot fez aquilo tudo, pois queria um corpo humano compatível e da Lexi era o suficiente, mas ela não conseguia sair da casa ou o sistema seria desligado, e a única que poderia fazer isso era a Hannah, e se ela não fizer, daria uma falecida no Drew. Hannah diz que ela era idiota, e nisso ela fica com raiva e tenta falecer os dois. E aí que vem outro plot twist, pois na verdade aqueles eram clones, pois Hannah conseguiu entrar no sistema e eles usam aquilo como distração e conseguem sair da casa. E agora são um casal. Ou não, pois quando eles saem da casa, Drew derrete, pois o verdadeiro deu uma falecida de leve. E esse foi o filme Margot. E galera, é por isso que eu não uso essas tecnologias diferentes, porque pra dar ruim é 2 palitos. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir, pois 2023 chegou, bebê. Agora bora que tem mais. Obrigado a todos que chegaram até aqui, feliz ano novo e fui!